Bem-vindos a mais um Roda Viva, um programa que, na sua estação de costume, leva os Açores ao mundo e traz um pouco de mundo aos Açores. Piedade de Lalanda, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Numa altura em que o Governo Regional dos Açores anunciou a saída da Associação de Turismo dos Açores e em que os empresários do setor se encontram bastante apreensivos relativamente à promoção que vai ser feita a partir de agora, a partir da saída do Governo Regional, que está anunciada já até ao final deste ano. Pedro Ferreira, o presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo, veio aos Açores dizer que estamos em fim de ciclo. Piedade, estamos em fim de ciclo nesse crescimento do turismo nos Açores e em Portugal, já agora? Nas palavras do Presidente da Associação, sim, e ele justifica esse fim de ciclo, desde logo porque os números que se atingiram ultimamente em termos de turismo em Portugal e nos Açores são bastante significativos, houve um aumento significativo e ele diz que não é possível manter o crescimento que foi registrado até agora. Por outro lado, ele diz que esse crescimento teve a ver com outros mercados que perderam de alguma forma atratividade, nomeadamente devido à insegurança, como a Turquia, o Egito, a Tunísia. Os chamados mercados norte da África. E que Portugal ganhou com isso, mas que esses mercados estão a recuperar outra vez o turismo e, portanto, Portugal certamente que irá perder nesse sentido. Também alertou para o facto de nós estarmos a perder, mesmo antes do Brexit, turistas vindos do Reino Unido, e isso pode afetar particularmente a região do Algarve, que tem um turismo muito assente nisso, e depois apontou outros dos aspectos que me parecem bastante importantes. Por um lado, a saturação do aeroporto de Lisboa, portanto, que está chegando ao máximo da sua capacidade, e ainda não há uma alternativa em vias de, tem-se falado muito, mas é um projeto que tem sido muitas vezes adiado. E outro aspecto também que ele falou foi da importância das low cost a suportar o turismo em Portugal, e ele até alertou aí bem se a região Açores não está tão bem a suportar o seu turismo em low cost. Demasiado dependentes. Demasiado dependente da low cost. Da operação low cost. E, portanto, aí, por outro lado, também chamou a atenção que, a considerar essa possibilidade de não haver uma continuidade de um crescendo do turismo, nós temos que refletir sobre o aumento sistemático da oferta hoteleira, particularmente na área do alojamento local. E se nós formos ver realmente os números publicados pela Secretaria Regional da Estatística, portanto, pelo Serviço Regional de Estatística, o SEREA, entre janeiro e setembro de 2018, duplicaram as ofertas do alojamento local e, portanto, ou seja, e há uma retração no alojamento dito tradicional. Um outro aspecto também que é de admirar é a retração no alojamento em espaço rural, que, na minha ótica, seria um tipo de alojamento e um tipo de turismo que interessaria aos Açores, até porque, também de acordo com os dados estatísticos da região, quem vem para turismo em espaço rural fica mais tempo do que quem vem para turismo em hotelaria tradicional, ou mesmo até em alojamento local. Fica cerca de 4 dias em média e na hotelaria tradicional fica 3 dias em média. Portanto, acho que nós tínhamos interesse em apostar mais nesta hotelaria de espaço rural e não tanto em alojamento local. O que eu estranho, recentemente foram publicados... Só para corroborar, o Presidente da Associação Agrícola dos Açores fez referência que o nosso turismo está diretamente ligado à agricultura. E, portanto, faria todo o sentido investir nessa área. Exato, o nosso turismo espaço... unidades mais pequenas, unidades com maior valor acrescentado, e em espaço até porque o turismo em espaço rural é o turismo de experiência e é um tipo de turismo extremamente interessante, ou seja, as pessoas fazerem, não só terem um quarto, um alojamento com um pequeno almoço, mas terem, desde logo, produtos da terra, portanto, a experiência gastronómica, mas também a experiência de atividades que estão ligadas muito ao espaço rural, desde cavalos, desde até a própria experiência agrícola, desde estarem num ambiente de natureza e, portanto, sentirem a natureza no próprio alojamento em que estão inseridos, e eu acho que são essas potencialidades que também que os Açores têm que desenvolver. Agora, quando nós vemos os resultados dos fundos estruturais que foram recentemente publicados e como é que a região, em que é que a região vai investir
estas verbas que restam do PO 2020, portanto que está a terminar este quadro comunitário, no âmbito das empresas regionais, uma das coisas que se verifica é um aumento, um número significativo de verbas para alojamento local. Alojamento local e renta cars. Portanto, ou seja, a questão é, este alerta... Alojamento local não entra propriamente no PO 2020, o que entra são os hostel mas vem lá uma série de... O alojamento local não pode ser candidatado, e isso é uma coisa que é importante realçar, porque o alojamento local é investimento diretamente privado, enquanto o outro tipo de alojamento que nós estamos a falar, quer em espaço rural, quer o alojamento tradicional, quer os hostels, são investimentos feitos com o recurso a verbas que são dos impostos de nós todos. Eu convido-te a ver o quadro que está publicado, portanto, os projetos aprovados e que está publicado no âmbito do PO 2020 Açores, e verás que há um conjunto de entradas que diz lá só alojamento local. Pode ser que sejam hostel, é possível que seja a tipologia, mas está lá inserido alojamento local. Agora, eu acho que isso reflete a iniciativa privada. Mas eu penso que nós temos que refletir se esse crescimento nesta tipologia de hoteleira é o mais indicado, é aquele que nos pode garantir a sustentabilidade do turismo, porque a questão que se coloca aqui é, nós ganhamos nos últimos 3 anos, duplicamos até a faturação, os valores do turismo passaram, portanto a rentabilidade de 2014 para 2017, passamos de 44,6 milhões de euros as receitas da hotelaria para 87,6 e prevê-se 90 milhões de euros em 2018. Portanto, houve um crescimento significativo. Isso é o que é oficial, depois há aquela parte que está encapotada, não é, Pedro Gomes? Sim, este número que a Piedade acaba de dar, que tem a ver com os proveitos da hotelaria, é um número importante que dá expressão, de facto, a este crescimento que assenta também numa política de céu aberto e, portanto, na possibilidade das low cost transportarem mais passageiros a preço mais barato para os Açores. Naturalmente que... A quebra daquela barreira do preço da passagem de avião, Naturalmente. Esse é um primeiro aspecto. Aliás, a Piedade referia também um quadro internacional que possibilitou a circunstância de Portugal crescer turisticamente, tem-se verificado isso, e, consequentemente, também, crescendo o país, cresceram também os Açores como destino turístico de eleição a preço mais barato em matéria de transportes. Isto é interessante. Agora, se os proveitos da hotelaria cresceram de facto, mais do que duplicaram no período de 2014 2018, e havendo aqui uma expectativa dos tais 90 milhões de euros este ano, aquilo que mede de facto a rentabilidade não acompanhou de igual modo este crescimento. Isto é, o RevPAR, que é o indicador do rendimento por quarto, não acompanhou totalmente este dado. É verdade que ele cresceu, o RevPAR de 2014 para 2018, praticamente também duplica, passou de 22,2 euros por quarto para 45,9 e está neste momento nos 56,8, isto é, 56,8 euros de rendimento. É um RevPAR relativamente baixo se atendermos aos prémios que a região tem, às condições que a região tem, ou seja, nós continuamos a ter um produto de excelência, a sermos uma região que tende para a sustentabilidade e depois estamos a vender isto ao preço, não quero usar a expressão corriqueira que é costume, mas estamos a vender isso a um preço relativamente baixo. Estamos a ter um rendimento mais baixo por quarto do que acontece a nível nacional. O RevPAR nacional está a 56,8 euros, os Açores estão nos 45,9, há um diferencial de cerca de 20%. Para uma oferta hoteleira de excelência e este nosso RevPAR, este nosso rendimento... Um destino de excelência, nem sequer para uma oferta hoteleira de excelência. Um destino de excelência, mas para uma oferta turística de excelência, isto é, os hotéis de 5 estrelas, o RevPAR nos Açores é mais alto que a média nacional. Nós temos um RevPAR de 68,6 euros por quarto. O que significa que, de facto, os hotéis de 5 estrelas conseguem ter um rendimento superior à outra hotelaria que não tem a qualificação de um hotel de 5 estrelas, nem as ofertas de um hotel de 5 estrelas. Este é um aspecto. O segundo aspecto, ou um outro aspecto, melhor dizendo, tem a ver com aquilo que nós queremos fazer para o futuro. É previsível que a recuperação dos destinos tradicionais e destinos já com larguíssima tradição na oferta turística à escala planetária, o turismo do Norte da África, os exemplos aqui são os egípcios, as tunísias e por aí adiante, a recuperação destes destinos turísticos vai naturalmente roubar turistas ao sul da Europa, a Portugal e aos Açores. E a questão que se coloca aqui aos Açores é o que é que nós queremos fazer e em que nichos de mercado é que nós podemos apostar
porque nós não precisamos ter um turismo massificado nos Açores, parece-me. Nós para já temos uma companhia aérea norte-americana que aumentou o número de escalas em Ponta Delgada. E que vai aumentar na próxima... Nós conhecemos, é conhecido no trade, como se diz em turismo, o decréscimo das viagens de norte-americanos para os países das Caraíbas por via do cansaço e da saturação daquele tipo de destino. Nos Açores, o número de turistas dos Estados Unidos, com o mercado emissor dos Estados Unidos, tem aumentado. Aumentaram 23% entre 2017 e 2018, até dados de setembro deste ano. Como também aumentou do Reino Unido, apesar da perturbação da possível saída, e também da Bélgica, e há uma diminuição da Alemanha, da Espanha e da Holanda. Bom, os Estados Unidos explica-se pela entrada da Delta no negócio. E é possível que este número cresça no próximo ano, em relação da Delta mais... ao Reino Unido, há alguns dados que são contraditórios, mas a grande parte destes turistas tem vindo por via marítima, por via do esforço que a P&O tem feito nos cruzeiros que saem de Southampton e que vêm direto a Ponta Delgada e que fazem o chamado Azores and Atlantic Islands. Mas acreditas que o crescimento, a recuperação dos mercados do Norte da África irá retirar assim aos Açores? Eu creio que vai retirar globalmente. Muitos turistas. Eu creio que vai retirar globalmente a Portugal e como consequência vai retirar também aos Açores. É verdade que o nosso turismo continua a ser um turismo em mais de 50% com origem no mercado nacional. O nosso grande mercado emissor é Portugal, do continental, o que é um fator bom para os Açores. Naturalmente que vamos perder nos outros mercados emissores que se vão deslocar para... Vêm da metrópole à colónia ver como é que se vive aqui? Não, vêm por várias razões. Tradicionalmente o turista português é um bom turista, todos os estudos internacionais indicam isto, é um bom turista no mercado nacional, como é um bom turista quando nós nos deslocamos para qualquer país e somos considerados bons turistas porque gostamos de ficar num hotel bom, gastamos dinheiro nas prendas para a família, gostamos de comer bem, não fazemos um turismo da sanduíche à hora do almoço e à hora do jantar. Os portugueses são tradicionalmente bons turistas. E esse é um tipo de mercado que nos interessa sempre bastante. Houve aqui épocas no turismo... Agora deixa-me só entrar aqui uma chega, é que há um risco que nós temos em relação ao turista nacional e o turista não nacional, que é o facto de nós chamarmos o nosso destino Açores. E muitas vezes nós ouvimos alguém do continente dizer eu já estive nos Açores. E quando diz já estive nos Açores, teve se calhar só em São Miguel. Mas a ideia de repetir o destino Açores não fica, é a agenda, que é um aspecto importante na continuidade e na sustentabilidade do nosso turismo, é criarmos o desejo de quem sai de voltar outra vez à região. Eu acho que nesse aspecto os empresários que têm... investimentos feitos nas ilhas todas têm um bocado de responsabilidade nesse sentido. E a própria Câmara de Comércio e Indústria dos Açores também. Que é o turista que vem a São Miguel, que tendencialmente vem mais a São Miguel do que às outras ilhas, sair daqui já com a promoção feita para vir a outros destinos. Eu acho que esse é um dos problemas que pode ocorrer. Naturalmente que... Mas atenção, a Associação de Turismo dos Açores, que é quem tem feito a promoção do turismo da região, do destino, digamos, nos últimos anos, faz um investimento grande na promoção de todas as ilhas. Todo o material que é distribuído nas feiras, todas as ações promocionais que são feitas nas feiras são feitas a dividir por 9. O que faz sentido é uma promoção do Destino Açores como brand, como marca, naturalmente. E depois, dentro do Destino Açores, da promoção do Destino Açores, depois há que diversificar a chegada dos turistas e a sua distribuição, a sua ramificação pelas várias ilhas. É indiferente que os turistas possam entrar por São Miguel ou pela Terceira, mas o que nos interessa é que eles possam circular em mais do que uma ilha e conhecer mais do que uma ilha e gastar o seu dinheiro em mais do que uma ilha. É isso que nós podemos. Agora, isto pressupõe duas coisas também do ponto de vista interno. Pressupõe uma adequada promoção interna das facilidades de deslocação dos turistas e pressupõe uma política de transportes que permita, de facto, que os turistas o possam fazer. É inadmissível que em pleno século XXI, por exemplo, a utilização do barco interilhas, dos barcos da Atlântico interilhas, seja sempre aquela coisa arrastada que temos verificado ao longo dos anos. Isto é, nenhum operador turístico de dimensão nacional e internacional faz promoção turística na véspera do verão, na véspera dos acontecimentos. No mercado turístico faz tudo com um ano de antecedência. E o que é verdade é que hoje, na data em que estamos a fazer este programa e estamos aqui a conversar,
Ninguém sabe quais são os horários dos navios da Atlantic Line para o ano 2019. Nem a própria Atlantic Line Nós sabe. provavelmente sabemos que vai começar nas vésperas de São de Cristo, das festas de São Naturalmente, de Cristo porque começa assim e terminará alguns na primeira semana de outubro. Este é o ou na esquema. última de setembro, exato. Mas não temos horários concretos e não é possível vender também esta acessibilidade às outras ilhas e dizer a um turista, venha aos Açores, entre por São Miguel. Também o calendário dos festivais e das Naturalmente, festas, que é muito naturalmente. importante também para esse Naturalmente. tipo de turismo. Mas nas essa a maior várias parte deles ilhas. já estão feitos. Aí Mas é que está. mas É que essa gente que está nessa área está a trabalhar como deve ser. Mas o que é verdade- associar o Se- transporte ao Se festival. a Piedade quiser programar a sua ida, por exemplo, ao Santa Maria Blues ou à Maré de Agosto, às festas da Praia de Vitória, já sabe até grande parte do cartaz dessas festas. Sim, eu até Portanto, admito- essa gente que eu está a até trabalhar a admito- sério está mais à frente do que as empresas Eu admito públicas que possa de saber transporte. o cartaz do Santa Maria Blues. Recebi há dias já a promoção do Santa Maria Blues, para o ano até aqui. Não sabes é se tens navio para ir ao Santa Maria Não Blues. sei é como é que vou para lá. Não sei se tenho navio, não sei quais são os horários, não sei se... E nós estamos num nível demasiado amador para o crescimento turístico dos Açores. E esta que é a verdade confrangedora. Temos que sair desta circunstância. Apesar da APAF dizer que no tudo nacional estamos a atingir o limite, quer dizer que não vamos crescer mais. Bem, isso vale o que vale. Vale o que vale. A nível nacional. Haverá destinos a nível nacional que vão crescer. Claro que vão crescer. Tenho noção que o Alentejo provavelmente irá crescer bastante nos próximos Os anos. Açores podem crescer, estou convencido, se soubermos encontrar os nichos turísticos dos mercados emissores que nos sirvam e, sobretudo, soubermos também fazer promoções inteligentes e utilizar os recursos que temos dos Açores. E não podemos continuar aqui a fazer uma promoção turística amadora e uma organização da oferta turística também um bocado amadora. Não nos chega a ter camas na hotelaria tradicional ou no alojamento local, que tem crescido imenso. Não nos chega a ter crescimento dos rentacares, porque falta depois também um conjunto de outras infraestruturas a nível da restauração, da indústria do lazer, porque nós precisamos ter isso de E facto. da qualidade do atendimento na restauração. Ia precisamente fazer essa pergunta, Piedade. Nós já voltamos lá, Pedro, se não te importas. Uma das queixas que os empresários fazem, eu vi ainda há dias o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Danga de Heroísmo, fazer essa queixa pública, é que falta formação de ativos. Ou seja, há muita formação para jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho, mas falta formação para aqueles que estão já no mercado de trabalho e que precisam de ser formados. Ele dizia também, o Rodrigo Rodrigues, que há falta de gente para trabalhar. Quando o Governo diz que os empresários não têm mais gente que pagam mal, ele diz que não é verdade, porque de facto nós temos falta de gente para trabalhar e falta gente com formação. A saída do Governo, das associações do setor, nomeadamente da ATA, não põe em risco também um pouco essa forma de ajudar o empresarial? É porque os empresários não estão à espera só de apoios financeiros para construir hotéis ou para fazer restaurantes. É preciso, há outros apoios que cabe ao Estado fazer que são transversais. Eu penso que dentro dos tais vários programas que existem de apoio aos empresários, e nomeadamente na área da restauração, existe a possibilidade de investir na qualificação e na formação dos ativos. Agora, há um aspecto de verdade... Aliás, decorre da lei, não é? São obrigados a fazer Há um aspecto de verdade na crítica que é feita à área da restauração, que é o baixo salário, sobretudo dos empregados de mesa bar. Portanto, ou seja, é uma classe profissional que não tem um salário médio muito elevado e que tem horários extremamente violentos, se quisermos, porque nunca termina a hora que supostamente deviam ir para casa, e, portanto, porque o cliente é que manda na restauração e, portanto, por vezes o empregado, quem trabalha na restauração tem que ficar até o último cliente sair. Portanto, é um setor que não é muito bem pago em Portugal, é um setor mal pago, porventura paga-se bem a outros níveis de chefes, ao nível até mesmo na restauração com estrelas Michelin, por vezes não se paga muito bem, e portanto não há realmente um atrativo financeiro muito apelativo. Agora, nós temos várias instituições na região que fazem formação de profissionais nesta área. A questão resta saber é se os empresários contratam pessoas com formação profissional ou contratam pessoas que precisam de ganhar uns trocos, digamos assim, e que facilmente aceitam um horário de trabalho intenso e eventualmente um vencimento mais baixo. Porque na formação de base, a qualidade do atendimento, o falar inglês, por exemplo, é estruturante dessa formação.
Mas muitas vezes nós vamos a um restaurante na nossa terra e verificamos que o empregado não sabe falar inglês. Não é possível que esse empregado tenha feito formação hoteleira. Provavelmente é o tal trabalho de ocupação precário, que não tem contrato, que é um trabalho de verão, de época alta, e isso não nos ajuda a construir... O turismo dos Açores ainda é muito sazonal, portanto o emprego sazonal vai acontecer. Mas tem que ser sempre, de qualidade, ou seja, tem que haver, e vê-se logo a diferença no atendimento, na forma como um jovem que tem, um jovem ou não, menos jovem, que tem formação ou tem experiência na área, atende o cliente. E isso é a tal marca importante para que o turista volte àquele espaço, ou até que o local volte àquele espaço de restauração. A qualidade, não basta a boa gastronomia, não basta até a montante ter bons produtos, que nós temos bons produtos naturais, é importante trabalhá-los bem, e é importante depois a forma como se contacta diretamente com o cliente. Portanto, esta cadeia de qualidade tem que ser cada vez mais, tem que haver um empenho da região de investir nessa área. Quanto à questão da ATA e da saída do governo, de acordo com aquilo que disse a Secretária Regional também nesse congresso que houve da Agência de Viagens, aparentemente o governo sai, mas vai manter contratos de programa com a ATA. E, de novo, volto a dizer que nestes resultados do PO 2020 eu contabilizei cerca de 24 milhões de euros para a ATA. Portanto, ou seja, supostamente não vai faltar dinheiro para a promoção dos Açores, quer internamente, quer nos mercados emissores externos, e há lá um leque bem variado de países onde se pretende continuar a vender os Açores como destino. Portanto, penso que a ATA, por essa via, não vai perder... Deixar de fazer a formação, a promoção. O contacto. E a Escola Hoteleira dos Açores tem também demonstrado um nível de qualidade bastante significativo, até pelos prémios que os formandos da nossa Escola Hoteleira têm recebido em vários certames internacionais, o que revela que nós temos capacidade de atingir um patamar de qualidade bastante elevado. Vão ser charters de chineses, não é, Pedro Gomes? Nós tivemos a visita do presidente chinês nos últimos dias a Portugal, foram assinados 17 acordos entre o governo e entidades chinesas e o governo e entidades portuguesas. Vamos ter uva de mesa nos restaurantes da China, vamos encher Portugal de vinhedos de baixo a cima para fornecer a China, e vamos ter uma série de outras coisas que os chineses vão fazer em Portugal. Vejo que não trouxeste o teu pino com a foice e com o martelo. Mas trouxe uma caneta encarnada. Trouxeste uma caneta encarnada. Para colorir o debate. É normal um país democrático da Europa Ocidental receber dessa forma um ditador chinês. Bom, eu antes de ir à questão da visita do presidente chinês, queria só desatar a questão da ATA durante um minuto, só para dizer o seguinte. A ATA ainda não foi à China promover os Açores. Não, ainda não. Mas quem sabe, se calhar, como a promoção dos Açores tem sido feita também de uma maneira tão hesitante e ao sabor de conveniências políticas do momento e de impulsos do momento, eu não me admirava que o próximo passo fosse uma deslocação da ATA à China para promover o destino Açores e os responsáveis depois da ATA regressarem aos Açores satisfeitos e dizerem que tinha sido um sucesso e que íamos ter aqui, de facto... Acho que não é preciso. Acho que a China já conhece bem onde é que ficam os Açores. Eu acredito que sim. A questão é de saber se os Açores querem que a China conheça mais os Açores. Os Açores acho que não se importavam. A República é que acho que não está para aí virar. Mas já lá iremos, só para dizer... E o Trump também não. Só para dizer que de facto, primeiro, é pouco perceptível que o Governo Regional tenha entrado numa estrutura de natureza associativa com a ATA, conjuntamente com empresários privados, para promover os Açores. Só se pode explicar num determinado contexto em que, por uma questão de simplificação contratual e para fugir a um conjunto de regras da contratação pública, o Governo entendesse que uma associação com esta natureza, e não só, já agora controlada... As verbas, nós vamos levar mais um bocadinho à visita do presidente chinês para clarificarmos essa situação do turismo. As verbas que a ICEP e o Turismo de Portugal têm para financiamento da promoção têm que ter o envolvimento das chamadas ARLs, ou seja, Associações Regionais ARTs, Associações Regionais de Turismo. E agora, o que o Governo Regional fez aqui na altura ficcionou uma associação na qual... E bloqueou os seus estatutos de forma a mandar sozinho. Na qual ele tinha uma influência dominante, designava o presidente, designou sempre o presidente da associação, e a ATA foi sempre uma extensão do Governo Regional. O que é verdade é que é um mau princípio de maus resultados.
contas feitas, a ATA tem um passivo de 9 milhões de euros, o Governo Regional, no pacote das alegadas privatizações que vai fazer, anuncia que vai sair da ATA, não é privatização nenhuma, deixa de ser associado da ATA e deixa a ATA com um problema financeiro de 9 milhões de euros que o Governo Regional ainda não disse como é que vai pagar. Essa é a primeira questão. A segunda questão, o Governo tem a obrigação de dizer como é que pretende fazer a promoção turística dos Açores nos próximos anos, ou no próximo ano e nos anos subsequentes, e com que parceiros é que quer fazer. Se vai continuar a atribuir à ATA, sem o Governo Regional, um financiamento para este efeito, se vai atribuí-lo às câmaras de comércio ou às entidades do setor, como acontece no país, com um conjunto de entidades na área turística com responsabilidades de promoção turística a nível das regiões de turismo. Há uma filosofia aqui que nasceu enviesada e que continua a ser enviesada. E é bom que o Governo Regional clarifique o que é que vai acontecer. Foi coisa que eu, aliás, ainda não ouvi. Tenho muita curiosidade para saber como é que vai o Governo relacionar-se com a ATA e com os parceiros do setor e, sobretudo, mais do que isto, é importante nós percebemos que rumos é que o setor turístico dos Açores quer tomar. E o Governo também tem que dizer. Não é que o Governo tenha que determinar a vida da promoção turística e a vida dos privados. Agora, não pode, não deve e eu não desejo que o faça. Agora, é também importante, numa região como a nossa, perceber-se que a orientação regional em matéria de turismo, isto é, a estratégia regional de turismo é consistente, é vocacionada por um objetivo e tem uma estratégia, que é coisa que eu não consigo perceber exatamente neste momento na relação do Governo com os privados. Só por curiosidade, no programa do Governo de 2011, para 2012, estava prevista a extinção da Associação de Formação Turística e Hoteleira e a integração dos seus serviços na ATA. Agora está a ser um reforço da Associação de esse é apenas mais um triste exemplo desta hesitação do Governo Regional. Bom, vamos então Xi Jinping. às questões chinesas. Naturalmente que a visita do Presidente chinês a Portugal não é uma... O sétimo Presidente da República Popular da China. Exato. Depois de Mao Tse-tung ter feito aquela declaração de independência. Não é uma visita inocente. Não é uma visita inocente. Aliás, o artigo que Xi Jinping escreve no Diário de Notícias de domingo, na edição de papel do Diário de Notícias, é elucidativo dos interesses chineses e dos interesses do governo chinês, isto é, na sua relação com a Europa e na sua integração no quadro internacional. E as coisas são muito claras. A China está a adquirir no plano internacional uma posição de superpotência. E é, neste momento, a única superpotência que pode ombrear com os Estados Unidos. Do ponto de vista económico, do ponto de vista militar, é bom lembrar que a China está a rearmar, a requalificar o seu exército e a opção do uso de armas nucleares está em cima da mesa. A China tem revelado uma vocação imperial acentuada nos últimos anos com a ocupação de territórios nos mares do Sul, pequenos rochedos, mas que aumentam a sua profundidade geopolítica, e está a assumir-se na Ásia como uma potência regional e no plano internacional como uma superpotência que, como disse, está a ombrear com os Estados Unidos. Do ponto de vista da participação em organizações internacionais, aliás, basta olhar o que aconteceu nos últimos anos, em que nós temos já neste momento militares chineses a participar em operações de manutenção de paz da ONU, coisa que não acontecia há 10 anos atrás, e está a criar ela própria instituições internacionais que domina. Por exemplo, em 2016 cria o Banco Asiático para a construção de infraestruturas, nos quais participam alguns países europeus, entre os quais Portugal, e os Estados Unidos não participam. Exato. Para fazer concorrência, direi assim, para disputar espaço com o Banco Mundial e com outras organizações internacionais para o desenvolvimento económico. Há uma estratégia muito clara. Aliás, o último acordo dos 17 enunciados com Portugal antes de ontem, o último ponto do acordo é precisamente o financiamento do Estado português através da contração de dívida pública, os chamados Panda Bonds, não é? Claro. Ou seja, a entrada da China também nesse mercado, que já não é uma novidade, mas com o reforço do Banco da China neste negócio e por contrapartida da construção
de um corredor marítimo, de uma nova rota marítima da seda, como chamou Xi Jinping. Aliás, esse é o plano económico, não é só um plano económico, é um plano estratégico da China, que é recompor ou construir uma rota terrestre, a rota da seda terrestre e uma rota marítima terrestre, para a qual o Porto de Sines pode ser um elemento importante, porque vamos olhar para, neste momento, o que acontece em termos portuários na Europa. A China tem o Porto do Pireu, controla 67% do ponto do Pireu através da COSCO, e já controla o Porto de Valência, e a China procura um outro porto para poder ombrear e disputar, digamos, negócio com o porto mais importante Mas na aparentemente Europa. também interessa-lhe o Porto da Praia da Vitória. Bem, essa é outra questão. Essa é outra questão. Mas já vamos lá. Mas o Porto de Sines é um porto importante para disputar. Sines já é controlado por Singapura, a PSA, o terminal de Sines é controlado pela PSA Singapura. Já está anunciada a construção de um novo terminal, o terminal Vasco da Gama, que vai a concurso público em breve. E este pode estar na mira dos chineses. Entretanto, nós na Europa vamos construir o segundo corredor, que é o Sines-Caia, não é? Exatamente. E, obviamente que a participação económica e o peso económico depois reduz, do ponto de vista político, a capacidade que os países têm de discutir com um país com a dimensão da China. A economia estúpida, dizia o outro. Exatamente. Aqui passa a ser a captura da política pela economia. Claramente. E é isso que Xi Jinping pretende, que é ter um aliado económico que depois, do ponto de vista político, possa facilitar a entrada da China noutros mercados europeus, quando há outros países europeus que não estão receptivos a esta entrada da China. E o que me custa ver aqui em Portugal é a enorme simpatia que o Governo da República tem perante a China e perante o investimento chinês em Portugal. Eu não percebi, e tenho pena que esta discussão não esteja a ser feita em Portugal neste momento, eu não percebi quais são as linhas vermelhas quanto à entrada de capitais chineses na economia portuguesa. Não há ainda linhas vermelhas. E repare-se. Não há ainda linhas vermelhas. A questão é mesmo essa. Estamos num momento particularmente diferente daquilo que aconteceu no tempo da Troika, em que... Mas foi nessa altura que a China foi, no fundo, favorável para Portugal e as empresas estatais aceitaram de bom grado os capitais chineses. É verdade, e a China entrou e domina hoje empresas em setores estratégicos como a EDP e a REN no setor energético. Não domina ainda, mas através da China Three Gorges quer dominar. Sim. O nosso posicionamento geoestratégico, eu costumo dizer, não desaparece. Nós estamos no centro do Atlântico, não vamos desaparecer do centro do Atlântico por obra e graça do seu Espírito Santo, a não ser que venha por obra e graça de algum vulcão. Mas a nossa importância geoestratégica aumenta consoante os parceiros internacionais olham para nós de uma forma ou de outra. A China está de olhos postos no centro do Atlântico. Está nitidamente de olhos postos. Aliás, se nós formos ver o governo chinês e o próprio presidente da China, já veio aos Açores há uns tempos atrás, ou seja, em 2014, em 2016, vieram comitivas chinesas supostamente em paragens técnicas ou escalas técnicas. A escala técnica dos chineses nas lajes foi tão técnica como foi aquele descuido dos caças americanos que se esqueceram que estava lá um avião. Durante 2 dias. Exatamente. E o interesse, e também já participaram em reuniões do Air Center, portanto, interessa-lhes fazer parte do Air Center, e até hoje mesmo foi assinado um acordo, dentro dos vários acordos que foram assinados a nível nacional, que tem a ver com a criação de um Star Lab, que é um laboratório de tecnologias do espaço e dos oceanos entre Portugal e a China, é que, no fundo, a referência que é feita na notícia é que este laboratório está dentro do espírito do Air Center, ou seja, os chineses querem realmente fazer parte da política e da área, do potencial espacial que Portugal tem e que os Açores aparentemente também... Eu peço desculpa, o que é o Air Center? É que eu ainda não percebi bem aparentemente o Air Center é daquele rótulo político que o Governo Regional anda aí a vender. É um centro de investigação que envolve vários países do norte e do sul do Atlântico e, portanto, que visa várias áreas, como a área do espaço, a área dos oceanos... Exato, sendo que nos Açores não há nada do Air Center, não é? Para além de uma secretária e de uma cadeira... Parece que os chineses querem, mas parece que Portugal não está para aí virado. Pronto, de qualquer forma, independentemente do que é que os Açores têm ou não nesse Air Center, porque não deixa de ser
a existir é uma estrutura entre países e obviamente que a União... Aí há uma linha vermelha clara. E a região eventualmente poderá fazer parte da delegação portuguesa, imagino eu, e portanto é um acordo entre países. Mas o certo é que há aqui um interesse. O Porto da Praia da Vitória está estrategicamente colocado, como dizias, na região, dentro da ótica da tal Rota da Seda, da nova Rota da Seda, na vertente marítima, que não é só marítimo e terrestre, é também ferroviária. Está em construção uma ligação entre Pequim e penso que Londres de uma alta velocidade, portanto, que vai encurtar a possibilidade de exportação de produtos e de contacto tecnológico, porque a China tem algum déficit na área da tecnologia, mas está devagar está lá a chegar. Eu achei interessante um artigo que foi escrito por um senhor Mário Berenguer, em que ele diz que o interesse nas lajes por parte dos chineses como plataforma estratégica no Atlântico nem sempre é falado, mas ele refere que é uma espécie de elefante na sala, ou seja, na prática os chineses trabalham de uma forma soft, se calhar em pezinhos de lã, vão demonstrando o seu interesse e vão colocando peças estratégicas ou posições estratégicas em determinados setores ou em determinadas áreas para depois conquistarem a posição que realmente querem. E não é também por acaso, e nesse sentido é eventualmente um sinal de alerta. Portugal é o segundo país, em termos de percentagem de PIB, de investimento de capitais chineses na Europa. O primeiro é a Finlândia, que tem a ver sobretudo com a tecnologia, e Portugal é o segundo país. Portanto, há aqui ou tem havido uma disponibilidade da parte portuguesa para captar ou para receber esses capitais. Mas o próprio Miguel Monjardim alerta que é necessário fazer uma reflexão e um debate sobre os impactos políticos e económicos dessa presença chinesa. Sobretudo políticos e os económicos nos setores que são estratégicos para a economia nacional. E ele diz esta confiança... E ninguém está a fazer isto. E esta confiança que Portugal está a desviar dos Estados Unidos para a China, enquanto potência económica mundial, pode ter um preço muito elevado e há que atempadamente refletir sobre isso. Eu também achei muito interessante uma citação que encontrei em que vem do Napoleão no início do século XIX, em que ele dizia: deixem a China dormir, porque quando a China acordar o mundo vai tremer. Portanto, ou seja, a China não tem uma estratégia de afrontamento, mas tem uma estratégia, como eu digo, soft e delicada, mas vai marcando pontos. Mas outros estrategas também defendiam que a China parte com essas tendências imperialistas com muita força, mas ao muito tremelique interno abandona as suas posições internacionais para recuar e tratar do assunto internamente. Aí é se calhar a fragilidade deste gigante. Essa ditadura já dura muito tempo. Eu queria só acrescentar, há uma fragilidade neste gigante que é o facto deste país não ser um país homogéneo. Nós não podemos esquecer que uma grande parte da China é uma China pobre, é uma China pouco escolarizada, paupérrima. O índice de Gini na China é muito superior ao índice de Gini português, que já de si já não é um índice muito favorável, comparando obviamente com outros países europeus. E a China tem apenas 30% da sua população com secundário ou superior. Portanto, há uma desigualdade interna, há uma geografia muito dispar do ponto de vista do desenvolvimento da China. Agora, é um facto que eles têm recuperado mais rapidamente alguns indicadores de desenvolvimento em relação a outros países, mas têm um senão, que este foi o teu ponto de partida, que é a questão política e do controle de um partido comunista que controla privados e controla empresas públicas, ou seja, nada se faz sem que o governo decida. Portanto, vê-se bem as negociações que este Presidente da República Chinesa veio fazer a Portugal. É o próprio Presidente da República que toma conta, digamos assim, e líder do Partido Comunista, que nem sempre foi o líder do Partido Comunista, nem sempre foi o Presidente da República Popular da China. Mas, Pedro, nós sabemos que as relações entre Estados são muito realistas, portanto não interessa aqui a grande parte da ética é posta de lado, as questões morais são postas de lado quando estão em causa os interesses dos povos. A Portugal interessa de facto essa relação com o ditador chinês em nome
de mais emprego, talvez, de mais economia, de mais relações. Eu olho para esses 17 pontos e o único que vejo que pode ter algum interesse para Portugal é, de facto, comprar dinheiro mais barato. O resto não me parece que seja de tudo interessante. Eu julgo que o aprofundamento das relações económicas com a China não respeita um interesse estratégico de Portugal. Acho que é um erro esta sedução que o Governo da República tem revelado pelo investimento chinês. Eu creio mesmo que já ultrapassámos a linha vermelha. E não o vejo com bons olhos, acho que vai trazer maus resultados no futuro, não vejo com bons olhos este tipo de recessão económica que se está a fazer, à China. Aliás, porque basta olhar para o que está a acontecer, por exemplo, em África, com a intervenção chinesa. Começa sempre por questões económicas e depois vai avançando paulatinamente para outros domínios. Na América Latina está a acontecer também, na Venezuela, neste momento, há um investimento maciço da China. Sempre por razões económicas, primeiro com negócios, com investimentos, com aquisição de empresas, com tomadas de posição em setores estratégicos, porque a lógica chinesa, e uma lógica também milenar, com uma lógica também de tempo que não é a nossa ocidental. O tempo corre de uma maneira diferente para a China e a famosa paciência de chinês revela-se nestas estratégias que são de longo prazo. Aliás, o objetivo neste momento da China é um objetivo para 2049, não é um objetivo para o próximo ano nem para 2021. O Ministro do Ambiente também diz que quer reduzir as vacas 25% a 50% até 2050. Certo. Portanto, enquanto nós andamos com essas fulfuras, a China vai fazendo o seu trabalho. Eu creio que o Presidente... Nós a descarbonizar, nós que ainda nem temos indústria, estamos preocupados Eu creio que o Presidente Jinping é bem mais persistente nos seus objetivos e na sua doutrina do que o Sr. Ministro do Ambiente, que há de passar e não ficará na história. Com certeza, ao contrário do que acontece com o Presidente Jinping, que vai ficar na história da China e que vai ficar na história internacional. Aliás, em 2017 o Congresso do Partido Comunista alterou a Constituição para remover a limitação de mandatos. Exato. Jinping tornou-se um presidente perpétuo da China, vai ser reeleito. É a visão imperial da Exatamente. Mas essa questão é preocupante porque a China era dos poucos países que tinha essa limitação de mandatos a 2, inclusivamente Desapareceu. Sim, desapareceu agora, mas inclusivamente teve líderes que foram líderes do partido e não eram líderes do governo precisamente por isso. Deng Xiaoping, salvo erro. Que depois acabou por ser apenas presidente da Comissão Militar, Exato. mas dominava a vida política e social e aliás, económica. Deng Xiaoping dizia que a China, no plano internacional, deveria ser cautelosa, discreta, doutrina que foi posta em causa por Xi Jinping. Hoje a China não é discreta, não é cautelosa. A China tem uma política arrebatadora. Sim, fora da sua muralha. Exatamente, avassaladora e em que os objetivos são perfeitamente... A China de Deng Xiaoping vivia centrada no seu espaço vital, nos seus problemas regionais. O espaço vital alargou-se. Alargou-se. E naturalmente que isto tem consequências no plano geoestratégico para a Europa e mesmo para um país como Portugal. Repare-se, a nossa opção não pode ser substituir a aliança tradicional com os Estados Unidos com uma aliança nova com a China, porque há questões de segurança que têm a ver com Portugal. E basta dizer o seguinte, no caso dos Açores, lembrar aqui uma frase do Presidente Roosevelt quando dizia que os Açores estão mais perto da costa leste dos Estados Unidos do que o Havaí está da costa do Pacífico. Isto é importante, isto é geopolítica. É geopolítica. E basta olhar para o mapa mundi para perceber o que é que isto significa. A frase não é nova, a frase tem... Franklin Delano Roosevelt, 1945. Tem quase 50 anos, tem mais de 50 anos, mas ela é de uma atualidade impressionante do ponto de vista geoestratégico. E não tenhamos ilusões. O Sr. Presidente do Governo Regional pode fazer os floreados que quiser no plano de encontros e de conversas, mas com o Presidente chinês, mas o Presidente do Governo Regional não decidirá nada e, sobretudo, não vai tomar uma decisão, nem pode tomar uma decisão sobre a entrada da China nos Açores ao arrepio de uma política externa portuguesa. O Governo Regional não decide, mas o Governo da República pode decidir sobre isso. Eu penso que, por aquilo que foi manifestado nestes 2 dias de visita do Presidente chinês, Portugal está
entre aspas, a ceder a esta oferta, porque houve países como a França, a Alemanha, o Reino Unido e a própria Espanha que não assinaram o tal acordo no âmbito de uma rota, uma faixa rota, e Portugal assinou. E o Sr. Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou de imediato o convite para estar em abril de 2019, penso que dia 19 de abril, num encontro dos vários países e dos vários governos que aceitaram, assinaram este acordo, uma faixa, uma rota. Portanto, à partida, Portugal está a valorizar as ofertas que a China está a fazer e, portanto, recebeu de forma também imperial o presidente da China, inclusive vedou uma parte de Lisboa para que o presidente tivesse acesso total a uma unidade hoteleira onde pôde estar durante esta estadia. Portanto, aqui foi só recebido em palavras, penso que Portugal parece estar honrado com a presença do presidente. Honrado ou deslumbrado? Ou deslumbrado. Eu queria só pôr aqui um toque, um bocado, se calhar, menos deslumbrante, mas que não deixa de ser um indicador da forma como a China entra no nosso cotidiano e que nós não nos damos conta, é que este é um exercício que qualquer de nós que é consumidor faz. Cada vez mais nós olhamos para as marcas até europeias de referência, e quando vamos à etiqueta vemos made in RPC. Já não põem a made in China, mas metem made in RPC. E esse é um aspecto. Por outro lado, já há uma série de clubes portugueses que têm jogadores pagos pela China que vêm em comitivas, que trazem inclusive tradutores de chinês para português. Portanto, ou seja, a entrada dos chineses para absorver algum conhecimento, algum know-how, alguma capacidade. Aliás, também já posso dizer no retorno. As elites portuguesas começam a educar os seus filhos a falar mandarim. Exatamente. E nós é preocupante. Nós temos, inclusive, um treinador açoriano, Miquelese, que está a treinar uma equipa de jovens chineses, e temos um treinador que também passou por Santa Clara, que foi campeão na China, o Vítor Pereira, portanto, que também foi treinador no Porto. Ou seja, há aqui uma malha de influência. Eu gosto de ver a piedade versada nestas matérias do futebol. Isto é interessante. Então, o futebol não é um exclusivo masculino, não é? Não, naturalmente. A piedade vai assistir aos jogos de Santa Clara. Exatamente. Então, está na primeira divisão e não estivesse na primeira divisão. É turco. É a nossa equipa. Portanto, eu acho que há aqui, esse é o aspecto que há bocadinho estávamos a dizer, que merece reflexão, é que temos um nível macro de política externa, de política internacional e de geopolítica, como tu dizias, mas temos um nível micro que é muito de pormenor, mas que é importante. E repare-se, aqueles filósofos políticos, cientistas políticos, sobretudo norte-americanos, que antecipavam que uma abertura económica da China levaria a uma mudança do regime, enganaram-se redondamente. Claro. O que é verdade é que a China cresceu nos últimos 30 anos economicamente de uma maneira impressionante, está a crescer a uma taxa de 6% ao ano neste momento, as previsões apontam para isso no próximo ano, e o que é verdade é que, do ponto de vista interno, não se assistiu a rigorosamente abertura nenhuma do regime, nem nenhuma democracia, muito pelo contrário. O The Economist, em 2017, elegeu Xi Jinping como uma figura da economia mundial, a figura do ONU. E repare-se, Xi Jinping eliminou os seus adversários internos com a coberta do rótulo de perseguir e combater a corrupção. Os grupos internos foram eliminados. Ele tornou-se o senhor absoluto da República Popular da China e do Partido Comunista, aprendeu a lição de Moscovo e da União Soviética, que se desintegrou, e a China não se desintegrou, não se está a desintegrar, porque a máquina repressiva do Estado continua a fazer sentido num país com diferenças muito grandes e que foi reunificada. Tem uma academia de ciências sociais num edifício imenso e com milhares de investigadores a trabalhar as questões das áreas das ciências sociais. Não sei se para tentar reduzir estas questões para que não saia daquelas paredes. Ou para justificar o próprio regime. Nós provavelmente vamos ter mais oportunidades de falar da China e dos Estados Unidos. Nós voltamos para a semana, nessa sua mesma estação, e até lá, haja saúde.